Então, Foi gente, legal. vamos lá. Vamos lá no bate-papo. Nessa noite de quarta-feira, vamos bater um bate-papo com o CEO da Bicário Legal Consultoria. É um escritório de advocacia com atuação exclusiva em imigração, impostos federais e negócios internacionais. Doutor, quando você esteve na semana passada em Portugal, você foi para negócios internacionais ou foi para imigração? É, Esteve na semana passada em Portugal. o que acontece, Luiz? Eu sou advogado no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em Portugal. Nós temos escritório nos 3 países. A operação em Portugal ela é conduzida pelo Wilson, que é meu sócio em Portugal. Enfim, eu fui a Portugal porque eu tinha uma série de eventos, reuniões a serem realizadas em Portugal. A gente atende muitos clientes que estão em Portugal e querem empreender e alguns até desejam emigrar para os Estados Unidos. E também faz a conexão com as pessoas que querem operacionalizar negócios e também se mudar para Portugal. A minha ida foi basicamente para conectar quem está em Portugal com os Estados Unidos. Eu desconfiei. Porque para Portugal a gente tem o Wilson que faz esse atendimento. Eu falo que apesar de ter a licença de advogado em Portugal, eu honestamente não é o meu dia a dia. Meu dia a dia é exclusivamente cooperação dos Estados Unidos. Mas quando a gente fala de imigração para brasileiros, os maiores destinos são Estados Unidos e depois... Não tem jeito. Não tem. Enfim, existem outros países, mas esses são os predominantes. Então, a finalidade da viagem foi essa. Apesar de adorar Portugal, viu? Eu acho que é um país fantástico e que traz muita memória afetiva para o brasileiro quando está lá. Ai, cara, eu gosto muito de ir para lá. Eu tive 3 anos. Eu sempre morei na mesma cidade, em Aveiro. E 3 anos atrás fui para lá, cara. Quando começa a chegar ali próximo ali de Lisboa, aí o coração começa... Cara, eu fico muito feliz. Cara, assim, não tem como mensurar o prazer de voltar aonde passei grande parte da minha juventude. Cara, assim, é espetacular. Eu não tenho amigos aqui no Brasil. Eu tenho conhecido, eu tenho colega do Exército, colega que estudou comigo segundo grau, mas, cara, amigo mesmo de verdade, eu construí aí durante esses 22 anos. Sempre trabalhei no mesmo lugar, sempre trabalhei lá na fábrica da Renault, onde fui auditor por esse período. Então, minha paixão é a vida. Mas, por incrível que pareça, doutor, quando fala em imóveis, eu vendo imóveis lá em Portugal, mas eu tento tirar investidores brasileiros para comprar nos Estados Unidos. Por quê? Doutor, os imóveis estão muito fora da realidade em Portugal. Se o doutor comparar imóveis do Brasil, imóveis dos Estados Unidos e de Portugal, se você colocar na balança e converter, cara, assim, sinceramente, até é sacanagem falar isso numa live para investidor. Cara, invista nos Estados Unidos. É até antiético falar isso numa live como corretor de imóveis aí de Portugal, mas a bola da vez sempre foi, né, cara? Sempre foi Estados Unidos, não tem jeito. Deixa eu continuar. O mercado americano é extremamente pujante. Se há aqui, ninguém vai ser um segredo nosso. Tem A gente como está preparando um evento sobre os Estados Unidos para Portugal no primeiro semestre do ano que vem. Provavelmente vai ser em Cascais. A gente ainda está definido exatamente o local. Deus vai puxar minha orelha. Mas olha só, Portugal, pô. Mas... a grande verdade, Luiz, que o mercado ele não tem fronteiras para onde se faz bons negócios. Eu posso te conectar, eu tenho vários amigos que são corretores aqui nos Estados Unidos e eles trabalham em parceria com corretores do mundo todo. Tem que ser, até porque a lei daqui permite isso, ter essa parceria entre profissionais de jurisdições diferentes. Então, caso você queira, eu posso te conectar a profissionais seríssimos que podem te ajudar a prospectar oportunidades de negócio para os seus clientes. Combinadíssimo. Vamos lá. O mercado americano ele é hiper interessante porque a informação é toda pública. Então, você tem essas informações no mercado e todo corretor aqui, ele tem acesso a todos os imóveis. O corretor ele faz um papel meio que de consultor. Não tem como no Brasil que o corretor ele tem exclusividade, ele prospecta. Aqui, os imóveis estão todos no sistema. Então, é muito importante que você esteja bem orientado, um corretor que entenda bem das oportunidades. Enfim, é um mercado fantástico. Extraordinário. Eu tenho uma parceira que chama Patrícia, ela já está comigo 1 ano e meio,
Então, eu tenho acesso a essa Ótimo. plataforma que vocês utilizam, os corretores, que todo mundo tem acesso. Cara, eu fico maravilhado. Ninguém tem segredo um com o É, outro. Né? Eu posso vender, João pode vender, Pedro pode vender, todo mundo tem acesso. Arrumou cliente? Cara, o importante é o é cliente. É isso aí. isso que eu acho muito bacana dos corretores aí nos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar aqui as pessoas que estão online. Na sexta-feira eu vou bater um papo com duas pessoas, são corretoras de imóveis aí de Orlando, uma Michele e o nome da outra é Helena. Vamos falar sobre comprar ou alugar nos Estados Unidos e como financiar. Então o convite está dado na sexta-feira. Eu não falo amanhã, porque amanhã é meu aniversário. Por isso que eu não Parabéns faço live adiantado. amanhã. Vamos botar para a pauta. Então, o nosso convidado, ele é um advogado licenciado nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal. Tem mestrado em Direito nos Estados Unidos pela Universidade da Califórnia, bem como mestre em Direito Empresarial no Brasil, ex-professor universitário. O cara é palestrante nos Estados Unidos e no Brasil. Então, o cara não é fraco, não. Então, vamos dar boas-vindas ao doutor Vinícius Bicalho. Doutor, além desse extenso currículo, entrei no seu site. Cara, o seu currículo é muito enorme, não tinha como falar aqui, senão fica aqui a noite toda falando. Fala um pouco pra gente aí, de qual cidade o doutor é do Brasil, cidade natal, e qual foi sua virada de chave, doutor, para deixar, não é deixar, né? Uhum. É a forma de falar, né? Qual foi a sua virada de chave para apostar e advogar nos Estados Unidos? Então, a palavra aí é Tá. todo do Eu doutor. sou mineiro de Belo Horizonte, pelo Que meu sotaque, as pessoas vão perceber legal, cara! rapidamente. É, enfim, sou um professor apaixonado, tive uma carreira na docência belíssima que eu reativei. Hoje eu sou coordenador do curso de pós-graduação de migração do CEDIM. E nós temos alunos tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto de Portugal e alguns até de outros países, porque a gente fala sobre direito imigratório do Brasil, Portugal e Estados Unidos, que é o que normalmente interessa aos profissionais que desejam trabalhar nessa área. E é uma troca fantástica, os alunos são profissionais de mercado, os professores também. Enfim, a minha carreira sempre foi ver o direito como uma estratégia de gestão para as empresas no início de carreira, como advogado da área empresarial. Meu foco era principalmente direito empresarial e tributário. E a gente fazia um trabalho, que faz até hoje na nossa operação do Brasil, muito focado na parte de planejamento patrimonial. Como uma pessoa pode ter proteção do seu patrimônio, isso internacionalmente, tanto no Brasil, Estados Unidos, Portugal, onde quer que seja. E isso, quando deu mais ou menos no ano de 2010, nós começamos a ter uma procura muito grande por clientes que queriam internacionalizar o seu patrimônio. O brasileiro começou a viajar mais e começou a desejar ter negócios e patrimônio fora do Brasil. Inicialmente, a gente trabalhava com um escritório que era parceiro, um escritório americano. Só que eu percebi, Luiz, uma grande dificuldade, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal. E eu quero ser bem ético aqui, eu não quero criticar os colegas americanos e os colegas portugueses. Tenho um respeito enorme por todos eles, mas o brasileiro, ele atende de uma forma diferente. Então eu falo que a Bicalho, ela é um escritório aqui nos Estados Unidos, um escritório americano, com licença americana, sistema americano, mas com atendimento brasileiro. O brasileiro é muito mais próximo no atendimento. Então o cliente ele consegue falar comigo, ter uma reunião, a gente agenda com facilidade, WhatsApp, telefone, e isso não é regra nos Estados Unidos. Em Portugal também não. Eu tinha muita dificuldade com os parceiros. Muitas vezes o cliente, como ele tinha um acesso direto a mim, ele falava, Vinícius, estou precisando de uma informação, o outro advogado me dá o retorno. Eu mandava um e-mail, demorava 3 dias para ter um retorno. Enfim, isso, para o padrão que o meu cliente está acostumado, é inconcebível. Tá? A gente tem um padrão de escritório que em 24 horas, no máximo, o cliente tem que ter retorno. O WhatsApp é questão de instantes. A verdade é essa. Então, eu falei, não dá, porque eu vou manchar a reputação que eu construí no mercado. Falei, nós vamos montar a nossa operação. E para isso eu vim para os Estados Unidos, estudei. Portugal, o licenciamento era mais fácil, antes era basicamente um requerimento. Né? Nos Estados Unidos, não. Eu fiz um mestrado aqui, eu estudei. Aí tem um bar, né, que é o exame de ordem, que é um exame difícil. Fiz o bar, foi aprovado, enfim. Então, toda a nossa operação
ela é feita dentro de casa, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal. E nós fizemos o seguinte, basicamente nós trouxemos a nossa forma de atendimento do Brasil para os Estados Unidos e para Portugal. Então, a ideia inicial da operação, Luiz, era atender o meu cliente. Só que isso deu tão certo, porque, principalmente em imigração, né? Quando dá certo, o cliente fala que o case dele teve sucesso, e a gente percebe que esse atendimento, que é o modus operandi do nosso escritório no Brasil, é um enorme diferencial no exterior. Eu tive um parceiro inicial que ele era um professor de uma das universidades mais badaladas. Isso aconteceu tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, mas, cara, não adianta ser o cara, você não responde o cliente dele. Não, então, a gente veio com a nossa operação e deu muito certo. Nós temos uma relação ótima com os nossos clientes. Eu brinco que o meu primeiro cliente, de 22 anos, ele é meu cliente até hoje. Legal, cara. Inclusive, trocamos muitas mensagens, porque ele é um torcedor sofrido do Cruzeiro, que nem eu, e nós ganhamos um jogo com gol aos 51 de segundo tempo. Então a gente trocou muitas mensagens na segunda noite, mas eu falo o seguinte, a história da Bicalho a gente começa numa relação advogado-cliente e muitas vezes terminamos numa relação de amizade. Ter a condição de se colocar no lugar do outro. Tá? Então, esse foi o formato e é a nossa forma de atendimento. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da reputação do escritório, de agir corretamente, ser transparente com o cliente, se colocar no lugar do cliente. Obviamente, eu falo que ninguém procura um advogado sem ter algum problema. Né? Então, nós temos naturalmente que tentar, dentro do que a lei permite, buscar a melhor solução. Mas essa foi a virada de chave, perceber que existia uma lacuna no mercado, principalmente focada no atendimento. E sem ser nenhum profeta de clichês aqui, te confesso que esse é o diferencial do escritório até hoje, nesses dois mercados, o atendimento brasileiro. Muito bem. Durante a semana, pronto, eu entrei no seu site para a gente fazer aqui a pauta. Cara, fiquei apaixonado pelo site. Muito bem arrumado, muito bem estruturado. Você não consegue se perder dentro do site. Eu entrei no YouTube, cara, suas entrevistas espetaculares, suas lives, seus bate-papos. Realmente, cara, valeu a pena te convidar para você estar aqui para esse bate-papo. Gente, quem nunca viu nossa live, antes de entrar no tópico, eu sempre gosto de falar um pouco sobre o que a gente vai falar. Tá bom? Então, vou falar só uma pequena introdução. Então, o tema de hoje é como abrir uma empresa ou comprar uma empresa nos Estados Unidos. Doutor, antes de aprofundar aí os tópicos, fala um pouco para os nossos seguidores o que é o EB2 e o EB2NIW. Quais são as diferenças aí para a gente começar a entrar nos tópicos, para as pessoas entenderem. O que acontece, né? A questão empresarial, vou puxar um pouquinho antes, Luiz. Porque normalmente o brasileiro ele quer empreender e ele precisa por consequência da imigração. Né? O EB2 ele é um visto que concede o direito de residência permanente nos Estados Unidos, que é o chamado Green Card. E quem obtém o Green Card, ele entra na rota da cidadania americana, porque depois que você obtém o Green Card, quando ele vem por emprego, como o EB2, você com 5 anos você pode se tornar cidadão americano. O EB2 ele tem duas modalidades, a tradicional, que é o EB2, e a outra, que é o EB2NW. Qual a diferença? O EB2, você além de provar os requisitos objetivos, que você é um profissional com graduação ou experiência na sua área, você precisaria de uma vaga de emprego. Ou seja, uma empresa que tem uma vaga disponível e que não conseguiu preencher essa vaga com a mão de obra americana. Nessa hipótese, o governo autoriza essa empresa a contratar mão de obra estrangeira. Então, esse é o EB2. Mas a grande vedete do mercado imobiliário hoje nos Estados Unidos é o EB2NW. O que é o NW? É a dispensa da vaga de trabalho, ou seja, você pode entrar com o processo sem que haja uma vaga disponível para você. Porque você demonstra que você é um profissional de interesse dos Estados Unidos.
E esse profissional de interesse, você demonstra que é um profissional que vem para a América para somar e não subtrair. Então, quem são os profissionais que se encaixam nessa modalidade? Profissionais que são graduados e possuem 5 anos de experiência, médico, advogado, contador, professor de educação física, engenheiro, dentista, psicólogo, qualquer área que tenha bacharelado e 5 anos de experiência. Profissionais que têm mestrado, doutorado também se encaixam. Ou profissionais que preenchem 3 de 6 requisitos que a lei coloca. E são requisitos relativamente simples. Experiência, salário acima da média, trabalhos e contribuições significativas, enfim. Então, eu falo que os profissionais que possuem uma trajetória sólida, eles conseguem comprovar os requisitos do EB2. Enfim, e o Green Card é um objeto de desejo. Existem vistos para obtenção de Green Card, que é o EB5, que você tem que fazer um investimento de $900 mil. Então, eu brinco, Luiz, o seguinte, que uma carreira sólida nos Estados Unidos, ela vale $900 mil. Se você tem uma carreira, você não precisa fazer esse investimento. A sua carreira basta para você obter o Green Card. Então, esse é o grande charme do EB2. Não, entendi. Espetacular. Doutor, vamos para o tópico aqui. Quais são os requisitos para obtenção do EB2? O EB2 é referente àquelas profissões, né? Quais são os requisitos principais aí para ter esse visto? Tem 2 formas de você preencher os requisitos objetivos do EB2. Uma baseada na sua trajetória acadêmica. Tenho graduação, ou tenho mestrado, ou tenho doutorado, e a outra é experiência. Então, o EB2, ele abrange desde o profissional que tem doutorado até aquele empresário que muitas vezes não possui formação superior, muitas vezes não possui nem segundo grau, mas ele é bem sucedido na área dele. Se ele consegue preencher os requisitos, ele consegue naturalmente ser elegível para o EB2. O espectro dele é muito grande. O ponto-chave é você comprovar que vem para a América para somar e não subtrair. Estados Unidos tem um princípio interessantíssimo, Luiz. Estados Unidos é o país que quer ter o bom imigrante. Ou seja, Estados Unidos quer ter no seu território o bom profissional. Então, existem meios imigratórios para que essas pessoas venham e fiquem nos Estados Unidos com a residência, porque o país quer que a economia absorva esses profissionais. A economia americana é uma economia extremamente vibrante e constantemente está ávida por mão de obra. É um negócio impressionante como o país constantemente precisa de mão de obra. E, além disso, os Estados Unidos entende que esse profissional aqui ele vai gerar, de alguma forma, receitas e dividendos para o país. Então, a América quer ter o grande profissional aqui sempre. Muito bem explicado. Pronto, o senhor já tinha falado sobre qual tipo de profissão que pode se enquadrar nesse tipo de visto, você já deu o exemplo. O visto EB2 é uma boa opção para brasileiros ou portugueses que já estão fora dos países? Fala um pouco da sua opinião aí de advogado. O EB2, via de regra, ele é uma das melhores opções. Hoje, principalmente as pessoas que são portuguesas ou possuem cidadania portuguesa, é muito frequente nos procurar por um outro visto que chama E2, que é um visto de investidor. Só que a grande diferença do E2 para o EB2 é que ele não confere o Green Card. Então, se você tem um filho, por exemplo, o seu filho, quando adquirir 21 anos, ele deixa de ser o seu dependente no E2, que é o visto de investidor para cidadão europeu. Agora, no caso do EB2, não. Ele passa a ter a residência dele completamente independente. Então, pessoas que estão fora do Brasil e desejam migrar para os Estados Unidos, o EB2 é uma ótima alternativa. Agora, o que eu sugiro sempre, Luiz, você comentou sobre o nosso site, a gente tem uma avaliação migratória, que é um questionário que com 5, 6 minutos a pessoa responde. E através desse questionário, a gente avalia qual o melhor visto. O EB2 é a melhor opção para muita gente, mas nem para todo mundo. Nós temos aqui nos Estados Unidos 187 tipos de vistos. São muitos vistos. Então, nós avaliamos qual é a melhor modalidade. A gente já passa todo o roteiro desse visto para o cliente. E caso o cliente queira, a gente faz uma primeira reunião para que ele possa esclarecer as dúvidas iniciais dele. Enfim, eu entendo que com essas informações o cliente tem condições de tomar a decisão dele com segurança.
Então, a Muito bem. avaliação imigratória ela é gratuita e ela pode te dar o caminho para que você possa planejar o seu futuro da melhor forma. Eu já ia te falar, eu ia te fazer uma proposta, falei assim, doutor, quem estiver assistindo essa live, que vai estar gravada no Instagram e no YouTube, quem estiver assistindo essa live no mês de dezembro, a Bicalho Consultoria vai fazer avaliação de graça. Mas você já Com falou que é de certeza. graça, então Mas a gente vai fazer a primeira reunião de graça. Ele faz a avaliação, nós respondemos e a gente agenda para os seus seguidores a reunião subsequente gratuita. muito, Essa muito reunião bacana, muito bacana. normalmente ela é feita comigo, a gente faz essa reunião por Zoom, ou quem estiver em Orlando, eu recebo e pago um café aqui no escritório. Muito bacana. Então vamos lá. Doutor, fala pra gente então as modalidades. Já falou, vamos falar a dispensa do trabalho. Você quer tocar nesse assunto? É assim, como pedir a dispensa da vaga de trabalho via NIW? Basicamente, você tem a possibilidade de fazer a opção por Labor Certification ou via NIW. Para você comprovar o seu interesse, existem alguns documentos que eles são construídos para o caso, Luiz. Não tem como você ter esse documento na gaveta. Quais são esses documentos? Você tem que ter um bom plano do que você pretende fazer nos Estados Unidos. Um bom professional ou business plan, boas cartas de recomendações, que são pessoas que conhecem sua trajetória e podem falar bem a respeito. E ao final, aqui na Bicalho, a gente lança mão de um expediente chamado Expert Opinion Letter, que é a carta de um especialista, um grande professor universitário americano, que vai falar o que um profissional com o currículo do seu cliente representaria aqui na América. Eu falo sempre que o EB2 é a conexão entre dois pontos. O que você fez e o que você fará. O que você fez, o que você realizou, o que você pretende fazer. A história que a gente conta nesse processo é a conexão entre esses pontos, mostrando que o que você fez te qualifica para o que você fará. Ou seja, as suas experiências te qualificam para o que você fará. Vou fazer um exemplo com a sua trajetória. Olha, Luiz Cláudio é um corretor de sucesso, licenciado em Portugal, acostumado a atender clientes internacionais que querem internacionalizar o seu patrimônio na Europa. Ele quer vir para os Estados Unidos. A experiência dele atendendo brasileiros que investem nos Estados Unidos qualifica ele para dar continuidade nessa carreira como corretor aqui na América? Claro que qualifica. Ele já está pegando o cliente, tirando ele do Brasil para investir fora, é um pulo. Ele até brincou aqui na live, né? E não foi combinado entre a gente, hein, Luiz? Foi mesmo, né? Que é um bom negócio investir nos Estados Unidos. Ou seja, ele, mesmo não sendo licenciado nos Estados Unidos, já enxergou essa oportunidade. Ele pode dar início como um associado de um corretor e daqui a pouco obter a licença dele nos Estados Unidos e seguir a carreira dele. Nada impede. Ou seja, essa história, essa conexão entre o que você fez e o seu plano futuro é o ponto mais importante. Muito bacana. Espera aí só um pouquinho que vou buscar um documento aqui. Espera aí só um minutinho. Espera aí. Ok? Vamos falar sobre a minha pessoa referente a corretores de imóveis. Sim. Só me tira uma dúvida, vou mostrar um Claro. documento aqui, para ver se isso ajuda na hora do visto. Peraí. O vermelhinho ajuda na hora? Ajuda, porque existem algumas possibilidades. Primeiro que, Entendi. para vir como turista, você não precisa de visto quando você tem a cidadania portuguesa. Você Boa. pode pedir o ESTA, que é uma dispensa, aí você pode ficar até 90 dias aqui como turista. Segundo ponto, que com a cidadania portuguesa, você tem a possibilidade de fazer um visto de investidor, que é um visto disponível para os países que têm tratado comercial com os Estados Unidos. O Brasil não tem esse tratado. Então, você tem uma alternativa de um visto que o brasileiro, em tese, não teria. Agora, para o EB2NW, você vai ter que preencher os mesmos requisitos. Agora, eu falo que o profissional que já teve uma experiência em outro país, inegavelmente, isso faz dele um profissional mais provável de ter um sucesso em internacionalização de carreira. Por quê? É inegável que quando você sai do seu país de origem, você sai um pouco da sua zona de conforto. Você tem que se adaptar a novas regras. Eu sempre falo com os clientes o seguinte: quando você vai em outro país, é como se você tivesse ido na casa de outra pessoa. Você tem que seguir as regras do país. Cada país tem a sua cultura, cada país tem as suas leis.
Não existe o que é certo ou errado. É o que está de acordo com as normas e a cultura daquele país. Você tem que respeitar isso. Verdade, verdade. Doutor, então vamos à pergunta mesmo, que não quer calar. É mais vantajoso montar uma empresa ou comprar uma nos Estados Unidos? Olha só, aqui a gente tem um mercado enorme de venda de empresas. E a gente tem um corretor que é próprio para comercializar empresas, que é o Business Broker. Tá. Ele é a pessoa que faz a intermediação de tudo isso. Eu sempre falo, como advogado, é confortável quando a pessoa monta a empresa. Por quê? Não tem risco de passivo, né? Mas é inegável que em algumas situações, Luiz, comprar uma empresa catalisa o processo. Você já pega uma operação pronta, com licenças obtidas, clientela. Eu acho que depende muito do caso concreto, né? Por exemplo, para o visto de investidor, que é o visto do cidadão português, que você pegou o seu passaporte, o vermelhinho, né? Comprar uma empresa é uma ótima alternativa. Porque ao invés de você ter todo aquele tempo de maturação do negócio, você já pega uma operação que já deu os primeiros passos. Agora, em outros casos, não, né? A gente recomenda abrir empresa. Então, a gente tem que avaliar muito a natureza do negócio, o potencial do passivo, o que tem de ganho com essa possibilidade. Existem situações que vão ser inerentes ao caso concreto. Doutor, me dá aí uns 3 exemplos de empresa de brasileiros que estão bem das pernas aí. Dá uns 3 exemplos aí. Vamos lá. Uma borracharia, um mini mercado. O que dá dinheiro aí, cara? A gente tem brasileiros com sucesso aqui em restaurantes, tá? Em lojas, por exemplo, como se fossem cafeterias. A Sodier, que é uma franquia de bolos, está aqui. A gente tem franquias da Havaiana aqui. Tem franquias da Chili Beans, que é a empresa de óculos. Que legal, cara. Existem restaurantes brasileiros com muito sucesso e que tem franquias aqui. Menores, né? Mas tem franquias nos Estados Unidos. Nós temos profissionais, medicina, médicos que são extremamente requisitados, os profissionais brasileiros. Dentistas, advogados também, contadores. A área da estética ela é extremamente procurada por americanos e estrangeiros, principalmente quando está ligada ao Brasil. Eu falo que também a área de decoração e moda, o Brasil dita muitas regras, principalmente aqui no sul dos Estados Unidos, da Flórida, porque é uma área que tem um mercado mais tropical, que lembra muito o Brasil. Como vi alguém colocando a área de beleza, e beleza em todas as áreas que a gente vai falando, desde beleza estética, tanto masculina quanto feminina, cabeleireiros, barbeiros, maquiagens, que são aquelas maquiagens definitivas, procedimentos estéticos, enfim, tem uma gama de profissionais com muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas que bacana. Só para concluir, você comprando essa empresa, qual é a vantagem que você tem? Te dá direito ao green card ou não? Fala para a gente aí para concluir esse assunto. A compra da empresa, por si só, ela não te dá direito ao green card. Não mas te ela dá, pode ser isso eu queria parte saber. do seu planejamento para obtenção. Boa. Ok? Entendi. Eu falo que ela não te dá o green card, mas muitas vezes ela pode ser a estrada que vai te levar a ele. Tá? Entendi. Então, esse é o ponto. A grande vantagem de comprar uma empresa, você já compra uma operação em movimento, com faturamento, com licenças. Enfim, você não tem. Toda empresa tem um tempo de maturação para que ela comece a prosperar. E eu percebo que quando você compra a empresa, você já queima algumas etapas nesse sentido. Você passa a ter um histórico contábil e financeiro que possibilita e potencializa a obtenção de crédito. Crédito nos Estados Unidos é tão ou mais importante do que o dinheiro, porque o crédito aqui ele é muito barato. Então, você ter crédito é muito importante. É muito raro o americano disponibilizar o capital, porque o crédito é barato, ele prefere ter a sua reserva preservada e usar o crédito. Então, isso é algo que comprando empresa potencializa. Doutor, me tira uma dúvida aqui, totalmente fora da pauta. Você falou em crédito aí, eu lembrei.
Vamos dar um exemplo prático. A pessoa comprou uma empresa de um determinado segmento. Depois de quanto tempo ele pode pedir um crédito, um financiamento para ampliar a empresa? Como é que funciona isso, doutor? Ele tem que esperar um ano, 6 meses? Como é que é? Como é que é isso aí? Pode pedir imediatamente. O crédito está Ah, ligado cara. normalmente ao seu Social Security, que é como se fosse o CPF. Tá. Tá? A grande diferença, Luiz, é que o crédito no Brasil, no Brasil, perdão, nos Estados Unidos, ele é positivo. No Brasil é negativo. Ó, tô com o meu nome sujo. É um problema. Aqui, você tem que ter um histórico de crédito. Então, quando você chega, você não tem esse histórico. Tá. Algumas operações financeiras você pode fazer como estrangeiro. Por exemplo, financiar um imóvel. Eles financiam com as suas informações do Brasil, mas é um crédito pior que é para o americano. Via de regra, com o Social Security, 1 ano e meio você já começa trabalhando bem, você começa a ter um bom crédito. E aí começa a ter acesso a taxas de juros que são extremamente atraentes. Pô, bacana, bacana mesmo. Não sabia disso. Pensei que tinha que esperar alguns anos, vários pontos de renda para você ter um nome limpo aí para você pedir um crédito. Muito bacana. Doutor, nosso tópico concluiu, já são 18h19h37, quase 40 minutos de live. Te dou aí uns 5 minutinhos para o doutor deixar um recado para a gente. Para brasileiros e portugueses que querem comprar a empresa, investir nos Estados Unidos. Fala um pouco da sua empresa aí, para que as pessoas possam entender e te procurar. E no finalzinho, deixa o contato aí para as pessoas entrar em contato no seu escritório de advocacia. Pode falar aí, Ok. doutor. Luiz, o que eu falo é o seguinte, o mundo globalizado hoje, ele reduziu as fronteiras absurdamente. É possível que você, morando no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, tenha acesso ao mercado internacional de forma ampla. Oportunidades de investimentos, oportunidades de negócios, enfim, e oportunidades imigratórias também, para quem deseja viver nos Estados Unidos. Estados Unidos é, inegavelmente, a maior economia do mundo. Dados estatísticos que a Entendi. cada 4 empresas abertas no mundo, uma empresa está situada nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui 25% das empresas do mundo. E nada impede que o seu negócio possa estar aqui. Essa presença e essa internacionalização, ela pode ser com a aquisição de uma empresa, ela pode ser com a expansão do seu próprio negócio. Você, muitas vezes, não precisa ter uma estrutura grande. Pode ser uma simples representação, um escritório menor, mas que vai ter uma estrutura jurídica que vai permitir que você faça negócio no país. Enfim, falar do mercado americano, quando a pessoa não relaciona com ele, é algo difícil, porque o mercado é muito grande. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos tem 50 estados. A Flórida é um dos estados. A economia da Flórida ela é mais ou menos igual à economia do Brasil, com 10% da população brasileira. Nós temos o estado da Califórnia, que economicamente ele é tão forte como alguma das maiores nações do mundo. Então, nós estamos falando de um mercado que a capacidade de absorção dele é enorme. E além da possibilidade de absorção do mercado, eu falo que toda empresa que internacionaliza para os Estados Unidos, ela tem um efeito colateral positivo, que é a profissionalização e quase que um selo de qualidade. E para encerrar, vou contar um caso aqui do meu escritório. Uma vez fui contratado por uma empresa espanhola que queria internacionalizar os seus negócios para o Brasil. E fechamos toda a negociação, iniciamos o processo, a empresa está em plena operação hoje em São Paulo. Eu quis saber como eles chegaram ao meu escritório. Imaginei que tivesse sido através da percepção que o nosso escritório tinha uma sede em Portugal, porque é um país vizinho à Espanha. E conversando com o dono, ele me falou o seguinte, falou, olha, nós chegamos até a Bicalho pelo seguinte, nós vimos que a Bicalho tem operação nos Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos é um país sério, um país altamente regulamentado, e em razão disso, nós optamos por trabalhar com um escritório brasileiro que tem uma filial nos Estados Unidos. Então, o simples fato de ter uma filial nos Estados Unidos foi quase que um selo de qualidade. Então,
estar nos Estados Unidos tem uma série de vantagens e certificações indiretamente. Os meus contatos, Luiz, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Vire Bicalho, ou pelo do escritório, que é Bicalho Consultoria. O nosso site é bicalho.com. Enfim, qualquer dúvida, ou pelas redes sociais, ou através do nosso site, você consegue contactar o nosso time de profissionais. Vai ser um prazer atender. Queria te agradecer muito pelo convite, pelo nosso bate-papo. Bom, cara, eu que agradeço, nossos seguidores que agradecem essa aula sobre imigração, sobre visto, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu achei assim muito bacana da sua parte quando eu te mandei o convite, cara, você me respondeu em menos de 1 minuto. Não, você nem fez muita pergunta. Fala, Luiz, marca aí e tá tudo bem, a pauta você resolve. Cara, eu achei muito bacana da sua parte. Não é normal. As pessoas que não me conhecem, né, pô, faz muita pergunta, quem você é, o que você quer comigo? E, cara, me enrola a me responder e você foi rápido e objetivo. Doutor, o canal aqui é seu, tá? Fica à vontade. Quando tiver uma novidade aí, cara, só me procurar. Luiz, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Cara, o canal aqui é do doutor, tá? Muito obrigado, prazerzão mesmo. Deixa eu só ver a hora. Foi praticamente 45 minutos só de aprendizagem de aula, tá? Só tenho que agradecer, tenha um ótimo final de semana aí. E vai ficar gravado no Instagram e no YouTube, no Bate-Papo com a Varenga. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Gente, obrigado quem entrou, quem saiu, tá? Só tenho que agradecer. Tchau, tchau, gente. Doutor, obrigadão mais uma vez, Um abraço. Tá? Valeu. Um Obrigado a abraço. você. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau.